Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar com vocês e trazer aqui um tema que eu acho bem pertinente, algo que vocês vão gostar. Eu já vivi, vivo ainda, não tem como sair disso, que é uma missão que Deus nos colocou. Meu nome é Malvina e vocês estão no canal Malvina Simões. Eu quero apresentar aqui uma convidada muito especial, a Larissa. Prazer, Larissa. Obrigada por você ter aceitado o meu prazer convite. Todo meu. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Fiquei muito feliz. No começo a Larissa ficou assim um pouco apreensiva. Mas eu falei pra ela que para ficar tranquila, porque não é nenhuma Fátima Bernardes, é apenas a Malvina. E a gente queria falar, gente, sobre um assunto assim, bem bacana. A gente quer falar sobre maternidade, por isso que eu disse, né? Não tem como a gente fugir, porque é uma missão. Eu sou mãe de 3 filhos, eu tive 5 gestações. Eu tive 2 abortos depois da minha última filha. Então, assim, é algo que é bem complicado, é bem difícil. É algo, assim, muito difícil de falar, né, Larissa? A maternidade é uma coisa, assim, que realmente ela mexe com a nossa vida, ela mexe com a nossa estrutura. E é uma coisa, assim, muito delicada de se falar. Eu tenho a minha experiência, que eu fui mãe pela primeira vez aos 22 anos de idade. Depois, aos 24 anos, eu fui mãe. E depois, aos 38 anos, eu fui mãe. Então, assim, foi etapas diferentes, né? Então, assim, eu acredito, Larissa, não sei se você concorda comigo. Eu acho que não é a idade, né? Não é a idade, não, a maturidade não vem aí pela idade, né? Porque eu vejo, assim, tantas meninas com 12, 13 anos, né, engravidando, sendo mãe. E eu me deparei com 22 anos, eu me senti uma menina. Eu demorei ainda a engravidar, porque 1 ano depois do meu casamento, e eu não estava preparada, eu não me sentia preparada. Aí eu queria, Larissa, que você se apresentasse, falasse assim um pouquinho de você e falasse também a sua experiência como mãe, se foi planejado, se não foi, se foi uma experiência positiva, se foi uma experiência negativa. Conta para as meninas e para os meninos que estão nos assistindo a respeito da sua experiência pessoal. Mãe, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui no canal. A gente assiste bastante lá em casa e quando você está aqui é totalmente diferente, né? Você fica meio assim acanhado, você não quer participar, mas bom, estou aqui. E quem não me conhece, meu nome é Larissa, né? Eu nasci lá no estado de Belém do Pará. Quando eu me tornei mãe, quando eu soube que eu ia ser mãe, por incrível que pareça, era o meu aniversário, né? Eu ia fazer 18 anos. E aí não foi algo planejado, né? Não foi nada planejado. E tanto que eu tomava remédio. Né? Eu não queria ser mãe, até porque eu não tinha um relacionamento com ninguém. Sim, relacionamento fixo e saudável. Não, com ninguém, eu só saía e tal. Claro que a gente, quando é do mundo, que a gente sai, a gente tem aquelas paqueras. Pra quem não sabe o que é ser do mundo para você, é quem já esteve no meio evangélico e aí saiu, não é mais cristão, tá nas descobertas aí das coisas aí fora do meio cristão, né? Ser do mundo. Sim, é que a gente usa esse termo, né? Do mundo, como se a gente não vivesse no mundo. Isso. Aí, quando eu descobri, era meu aniversário. Eu não sabia que eu estava grávida, até porque eu tomava remédio, só que foi mudando de um remédio para outro. Sim, sabe? Anticoncepcional. Isso. Eu mudei da injeção de 1 mês para pílula. Aí, ou seja, não deu certo, falhou. Tudo plano, né? Já. Isso. E aí eu lembro. Você não tinha planejado, você não era. Você se relacionava com o pai do seu filho? Era Sim, namorada? era aquele ficante, né? Aquela pessoa, o ficante das baladas, né? Tá. E aí, só que a gente não tinha mais que isso, além do namoro. Não, Entendi. Nada. Era só mesmo algo assim, corpo a corpo, só. Então a sua surpresa foi negativa ou positiva?
foi, não sei, o sentimento, sei lá, não é algo que você também rejeita, assim, mas é um impacto muito forte. Eu lembro que eu sentia muitas dores, então eu jamais imaginava que eu estava grávida. Eu sentia aquele enjoo, aquela coisa. Só que sempre tive problema no estômago, gastrite Sim. e tal. E eu achava que era E aí isso. você também estava me falando em relação que você já estava com inflamação na vesícula, talvez Sim, também pensava você podia que achar era... que poderia... Pra ver que foi no dia do meu aniversário, eu fui fazer essa consulta particular. E aí foi muito engraçado, porque tipo assim, eu nunca nem imaginava. Aí cheguei lá no hospital, fui fazer uma ultrassom, porque eu ia ver como que tava a minha gastrite e tal, porque eu sempre tive. E aí o médico falou assim, ai, que legal, você vai ser mamãe. Seu presente de aniversário. Aí eu peguei seu presente de 18 anos. Foi meu presente de 18 anos. Tipo, agora você realmente vai ter que virar adulta. E aí eu peguei e fiquei assim, só que eu comecei a chorar. Só que não foi um choro de tristeza, sabe? É tipo assim, bateu um de start. Acorda. Acorda, tá acontecendo alguma coisa com você. Só que não teve esse sentimento de rejeição pelo fato de eu já ter sido criado por uma família, bem família, vamos dizer assim. Muita gente, muito... Sim, aquela coisa gostosa e tal. Então foi algo gostoso na sentir que, nossa, eu vou ter um filho, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu coloquei a mão na barriga, eu saí, fui contar pra minha mãe, tipo assim, ela meio que deu uma risadinha, sabe? Tipo assim, nem ela não sabia o que tava acontecendo naquele momento, né? Mas assim, foi algo foi assim, um bem choque, mas não foi um choque negativo. Foi algo... no momento não, mas claro que depois vai vindo as responsabilidades, aí você vai caindo em si. E agora? Até pelo fato de eu não tive o apoio do pai, eu não tive. Sim. O apoio do mas pai. Aí a gravidez, ela transcorreu bem? Não, sim. Então foi uma gravidez tranquila, bem tranquila, até pelo fato da minha mãe ter me ajudado bastante. Eu morava só eu e minha mãe, meu pai trabalhava aqui em São Carlos, no estado de São Paulo. Uhum. E aí ela me ajudou bastante, sabe? Aquela coisa mesmo de mãe gostosa. É gostoso passar a gravidez perto da mãe, né? E aí ela me ajudava muito, cuidava bastante de mim, me deu o apoio que o pai não deu. Ela me deu o apoio que eu não tive. Você acha que ficou faltando aí ser preenchido essa presença paterna? Tipo assim, claro que a gente fala, a mãe ajudou muito, mas não é a mesma coisa, porque quando você tá gestante, você quer aquela presença, mesmo que não tenha um relacionamento, mesmo que não vai casar comigo, mas você sentir que tem alguém se preocupando junto com você, entendeu? E aí como foi a ultrassom, com quantos quilos tá, aquela coisa gostosa da maternidade, eu não tive isso. Não tive, eu não tive o acompanhamento do pai. E aí, depois, quando foi nascer, como é que foi? Então, quando eu tive o Moisés, foi bem complicado, porque eu tava com a vesícula muito inflamada, então eu sentia as dores da contração e as dores da vesícula inflamada, eu sofri demais, e lá a situação é bem precária, nossa, é horrível a saúde lá, assim, sabe? Eu lembro que eu comecei a ter dores às 3 da manhã, fiquei até às 6 da tarde tentando ter normal. Não foi? Não conseguia dilatar nada. E o doutor tentando e tal, e aí quando eu não tava mais aguentando, já sangrando, aí minha mãe teve que assinar, o médico assinou um termo de responsabilidade. Minha mãe conversou com ele, falou, tá passando da hora, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Porque se acontecer alguma coisa com ela ou com a criança, a culpa é sua, porque a gente tá até desde as 3 aqui. Aí ele assinou e eles me mandaram para um hospital maior. Aí foi cesariana? Foi cesárea. Eu e minha mãe, só eu e ela. E aí, qual foi a consequência depois da cesariana? O que aconteceu com você? Então, aí viram que a dor não parava. Aquela dor que eu tinha muito grande, né? Que eles achavam que era a contração. Aí eu tive ele, aí continuou as dores intensas. Fizeram os exames e o doutor viu que era a vesícula, muitas pedras na vesícula, tava muito inflamado, tava inchado meu abdômen. E aí eles falaram que eu teria que operar, só que o meu filho não podia ficar comigo, porque lá a maternidade é junto com as outras áreas, isolamento é junto, nossa, é uma bagunça. Não tem essa divisão. Não tem. Tipo, no estado de São Paulo você tem a maternidade fora do hospital, né? Isso é maravilhoso, gente. Sim. Super maravilhoso. Lá não tem. Até por conta da contaminação, né? Sim, aí não podia ficar. Aí levaram, minha mãe foi e levou ele. Acho que ele tinha uns 3 dias quando ela levou ele. E aí eu fiquei. Gente, que horrível.
Vocês podem imaginar. Imagina, você acabou de ter seu filho, você quer curtir, Você quer ficar amamentar, você quer ter aquele momento gostoso. Eu acho que foi... Até porque na hora que nasce é uma adrenalina, você não sabe se chora, se ri. Não sabe, você tem aquela sensação... É um misto de emoção, muito, né? Muito gostoso. E aí eu não pude ter isso, porque levaram ele, me passaram para uma outra ala, né, do hospital eu lembro que não era nem pro pessoal que ficava esperando a cirurgia, porque tinha pessoa já desenganada na ala que eu tava. Tinha uma moça que já tava mais de 6 meses lá. Sei. Então, assim, foi algo assim... Eu vi que foi tudo um trabalhar de Deus, porque eu tava afastada da igreja, eu tava, tipo assim, ao léu mesmo, assim, sabe? Vivendo de qualquer jeito, festa, sendo que alguém que já conhecia já. De uma maneira irresponsável. Irresponsável, sabe? Já era tipo assim, eu quero que você saia daqui... com outra cabeça. Sim, com outra cabeça. E aí... Demorou um tempo pra você fazer isso? Fiquei muito tempo. Eu lembro que eu fiquei quase 3 meses. Coisa que era pra ser assim, dias, né? Sim. E aí eu lembro que, como eu não podia ir até o Moisés, ou eles não podiam trazer ele até mim, tipo, eu não poderia ir em casa e ele também não poderia entrar no hospital. Minha mãe ia, ficava na garagem lá, onde ficavam as ambulâncias, e eles falavam assim, 5 minutos pra amamentar. E aí eu tava... Não existe 5 minutos pra amamentar. Não, eu lembro que a menina que tava comigo do lado, ela falou assim, dá pra uma mãe amamentar 5 minutos pra ver se o bebê se sacia, né? Gente, não tem como. Se ele morre, né? Não tem como. E aí, a sua mãe teve que complementar em casa? Sim, ele tomou NAN em casa, mas assim... era muito ruim, porque eu saía... Você precisava dessa proximidade, mãe e filho. Eu saía muito dopada, porque eu tinha que tomar remédio forte, porque geralmente a minha cesárea rompia de tantas dores que eu tinha da vesícula. Então eu saía assim, sabe? Como você sai não enxergando nada. Eu lembro que eu passava álcool na mão, assim, era aquela ansiedade pra pegar ele. E eu chorava amamentando ele, porque eu não conseguia ter... Eu não tinha força pra erguer, pra fazer... Eu lembro que minha tia Valdicélia, segurava ele no meu peito, assim, eu segurava ele por baixo, assim. Foi, assim, algo que até hoje eu lembro, eu não esqueço, que doeu muito em mim, porque eu queria ficar com ele, eu não queria que ele fosse embora, e o rapaz abria a porta e falava, já deu, sabe? Sem nenhum tipo de pena mesmo, sabe? Compaixão, nada. Já deu, já foi e tal. E aí eu tinha que entrar... E aí eu lembro que eu deitava na cama e eu já ligava pra minha mãe, né? Chegou em casa e tal. E ela fingia, dava dó, porque ela falava, não, tá tudo bem, mas eu conseguia ouvir o choro dele. E aí, tipo, pra me aliviar, né? Não, eu vou falar pra ela que tá tudo tranquilo. Eu conseguia ouvir o choro dele atrás e isso doía demais em mim. Foi a consequência, né? As consequências. E aí, Larissa, a gente tava batendo um papo antes, aí você falou pra mim que além dessa experiência que você teve como mãe e que você quis colocar também assim, como se fosse já um motivo para uma mudança de vida, qual foi a sua outra frustração? O que você se sentiu frustrada em relação ao pai do seu filho? Então, essa foi a minha maior frustração. Foi ver ele... Não reconhecimento, não aproximação. Ele não reconheceu. Não registrou. Eu lembro que quando eu saí do hospital, que até depois desse tempo que eu passei, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei que eu precisava fazer essa cirurgia e tal. Foi quando, assim, foi coisa rápida, sabe? Quando a resposta vem rápida, assim. Sim. Eu conversei com ele, com Deus, acho que eram umas 7 horas. Não minto. Umas 4, 5 horas. Tinha uma moça que tinha até falecido, a moça, inclusive, que estava há quase 6 meses lá, desenganada e faleceu. E aí eu falei com ele, eu falei, Senhor, eu preciso fazer essa cirurgia, eu preciso sair desse lugar, eu preciso ver o meu filho, se o Senhor me tirar daqui, eu vou criar ele nos teus caminhos, eu vou louvar, eu vou fazer a tua vontade. Quando deu 11 horas, 10 horas, o doutor Lorival veio com a roupa, jogou em cima de mim, assim, a roupa de cirurgia, vamos pro centro cirúrgico que amanhã você já sai. Então eu penso assim, né, eu tenho essa base comigo. Se você ainda não teve a sua resposta, talvez porque você ainda não soube formular a sua pergunta. Então, sim. Se talvez você estava dentro daquele sofrimento ou daquela coisa que não ia, porque você não tinha entrado ainda, feito a pergunta certa. Sim. No momento que você se abriu, que você falou realmente o que eu quero que você faça, o que eu quero que o Senhor me faça,
aí a resposta já Se vem. for uma entrega, porque você não pode pedir e não entregar nada, né? Porque a gente, todo momento, claro que eu tava lá, eu tava pedindo, me tira daqui, mas eu não queria entregar nada, né? Uhum. E aí quando eu vi a situação, que eu vi Em que... sua volta, o clima Sim. tava pesado, o povo tava morrendo, o povo... ninguém tava sendo cuidado. Falei, não, eu preciso ir embora desse lugar. Aí eu falei, realmente, eu preciso me entregar, eu preciso dar algo em troca, eu preciso de verdade, falar de verdade. E aí foi rápido, assim, ele chegou, fui pra mesa de cirurgia, fiz a cirurgia, no outro dia minha tia tava lá pra me pegar. E sobre a frustração com o pai e tal? Quando eu saí... Aí a prova não parou aí, né? Não Só parou, porque você nada. recebeu... Não é assim não, achando que é rápido. Quem dera se fosse rápido e saísse, mil maravilha, alguém me esperando já. Não, Na não carruagem? Foi. Nossa, não. quem dera. Foi. Eu saí, mandei mensagem. Quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem. Eu falei, olha, 8 horas da manhã, eu dei a oportunidade dele se redimir de tudo que ele não Sim. tinha feito. Eu falei, eu vou ir registrar o Moisés. Já tinha até o nome, vou registrar o Moisés. Eu vou registrar ele, só que eu vou te esperar aqui às 7h30. Se até às 8, que é o horário que tinha marcado para registrar, você não aparecer, eu vou registrar ele. O que você acha? Que o pai ele fica um pouco com medo nessa situação? O que você acha? Por que ele foge? Ah, eu vi assim, tipo assim, eu vi ele fugindo da responsabilidade, sabe? E eu não vi... Porque eu não queria nada material, eu nunca pedi nada pra ele material, ele não queria vínculo de sentimento. E o que acontece na questão, por que a mulher não foge e o homem foge, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que é o instinto, sabe? Não tem como. Eu não consigo entender essas Você mães consegue que... entender? É isso Sim. que eu ia te perguntar. Você consegue entender quando uma mãe ela rejeita um filho? Na minha situação eu não consigo me ver. Mas eu rejeitando. consigo, sabe Sim. por quê? Porque também pode ser uma questão hormonal. Sim, também. Porque tem muitas que têm a depressão pós-parto, não tem isso? Sim, só que eu tipo assim, ao invés de eu rejeitar, porque eu tinha tudo pra rejeitar ele, tipo assim, o pai já não foi acolhido, Sim, né? o pai já rejeitou, eu não tive aquele vínculo com o pai. A minha mãe amava ele, já tinha ficado com ele, minha mãe todo tempo pedia ele pra mim. Então, hoje eu vejo muitas meninas que é a mãe que cria, né? Eu poderia ter, tipo assim, caso, isso. Né? Eu poderia, tipo assim, eu tenho 18 anos, vou fazer 19. Ela já gosta dele, eu vou continuar seguindo a minha vida. Só que eu não consegui, ele me chamava, forte. sim, era como se, tipo assim, ele veio pra mudar tudo, sabe? Tanto no sentimento, quanto no espiritual e até mesmo no material, porque a gente quer buscar, assim, o melhor, né? Dar o melhor. Mas Larissa, eu acho que a gente vai ter que fazer o segundo episódio, viu? Porque tem uma história aí pra frente. Sim. Também. Depois que ele não foi registrado, tal, você conviver com ele, aí essa sua experiência, eu acho que depois você vai ter que falar, pode ser assim? Vamos sim, que aí Deus me deu a segunda oportunidade, né, de viver o que eu não tinha vivido. Ai, que bom! Aí depois agora, na segunda parte, gente, a Larissa vai falar um pouco da adolescência dela, comparando agora o ponto dela ser mãe. Por quê? Porque às vezes a gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente não dá aquilo que a gente não recebeu, né? Ou às vezes a gente recebeu, mas por um motivo ou outro a gente não sabe também como, porque também ninguém nasce com... Sabendo, não, né? ninguém nasce com o catálogo ali, só procurar e olhar, tá aqui o manualzinho, tá aqui, eu vou aqui. Não, às vezes a gente tropeça mesmo, e o que a gente quer falar aqui, independente da sua idade, porque aqui, ó, tá sendo uma pessoa de 48 anos, que teve o filho aos 22 anos e aos 38 anos. E uma pessoa que teve filho aos 18 anos e depois a sua segunda maternidade foi com 23. Então, assim, independente de quando o seu filho vem na sua vida, independente de quando você passa por essa experiência, a gente nunca tá pronto. E o que acontece com não necessariamente
necessariamente acontece com o outro, né, Larissa? Verdade. Então não tem como eu também julgar. Por isso que eu fiz essa provocação aqui com a Larissa. Você entende quando alguém rejeita? Porque eu vejo, gente, na rede social, quando vê falar de uma criança que foi jogada fora, disso, daquilo, coloca mil e uma coisa, que a mãe é vaca, que a mãe é não sei o quê, que ela é um animal, que ela não é mãe. Ela também não estava preparada, não pediu, né? Nós não pedimos assim, vou nascer com útero, né? Vou fazer. Às vezes a coisa acontece. E tem como evitar? Tem como evitar, como foi no caso que você disse. Você evitava, mas acontece, tem as falhas. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. Julgar menos, amar mais, né? Entender mais o próximo, porque cada caso é um caso. Então, assim, não é porque você teve a sua maternidade bonitinha, teu marido, teu companheiro, planejadinho, o bercinho todo ali cheio de frufru, não sei o quê. Cada um tem uma história. Então, eu queria perguntar para vocês que estão aí do outro lado, como foi a sua história? Na maternidade, como foi sua história como mãe. E eu quero trazer outras pessoas aqui também para falar sua experiência como mãe. E a gente volta daqui a pouco, manda um beijo para eles. Larissa, beijo gente, até daqui a pouco. E Deus abençoe vocês, tá bom?